Olá pessoal, olá meus irmãos. Pessoal, eu estou chegando aqui para gravar mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero estar falando, eu vou falar aí mais uma vez a respeito das revelações das profecias. Por que que eu estou voltando aqui para fazer mais esse vídeo? Eu acabei de fazer um vídeo falando da morte do Papa Francisco e falando da chegada da tribulação. Aí eu falei algumas coisas também a respeito de simbologia, a respeito do mitraísmo e falei alguma coisa a respeito de símbolo, né? E a respeito do fúnebre dele ali, do velório dele, do desfile dele ali com aquela caminhonete branca. Mas eu não ia lançar mais vídeo agora a esse respeito, mas eu venho orando na madrugada. E aí ali eu falei também daquele ritual, né? Tinha um ritual ali que eu vou entrar mais uma vez nessa questão, mas vai ser rápido aqui para você entender. Eu lancei um vídeo aí, acabei de lançar esse vídeo falando, na capa desse vídeo tá ali, né? Foi revelado o novo líder mundial, né? Tá atrás assim na capa desse vídeo. Foi revelado o novo líder mundial, foi revelado o líder mundial. E aí tem a capa lá na capa tem a foto do Papa Francisco, do finado, né, que já faleceu, já enterraram, já levou para lá. E aí tem também a capa de uma outra pessoa. E eu falei no vídeo, né, que era a capa do Papa, porque eu tinha feito a capa com 2 papas. Mas na hora de liberar o vídeo pro YouTube, o Ruach Kadosh, o espírito do Criador, mais uma vez falou comigo, falou, não, tira a foto desse Papa branco, desse outro Papa que tá aí, e desse Papa negro, né, da cor negra, e coloca a foto aí do anti-machia, do cara que é o escolhido, o espírito do Criador falando no meu espírito, falando comigo. Aí na hora de colocar o vídeo para soltar, para analisar, eu peguei e tirei, então eu coloquei ali o Papa Francisco e coloquei ali também o homem que é o escolhido para assumir como uma grande liderança mundial. É um político que está ali na capa desse vídeo que eu soltei há poucos dias. Mas eu venho orando na madrugada. E desde aquele domingo que faleceu o Papa, eu passei a semana inteira orando e eu não queria lançar vídeo. Por quê? Porque eu entrei na mídia, eu entrei na internet, eu vi muitas pessoas, né? O Papa nem tinha fechado os olhos direito, já tinha várias pessoas, vários religiosos, vários pregadores e pregadoras do evangelho, né? Da religião, das denominação, teólogos, tudo lançando vídeo e já entrando em questões a respeito do falecimento do Papa Francisco. E eu não quis lançar os vídeos antes do final da semana. Eu passei a semana toda orando. E eu já tinha uma direção para falar daquele fúnebre lá e para falar daquele ritual que aconteceu ali na hora do velório, na hora de destilar com ele ali, tinha um ritual muito forte e na hora de enterrar ele também. Daqui a pouco eu vou entrar nessa questão. Por que que eu estou falando isso? Porque eu vou entrar aqui numa revelação profunda sobre essa questão aí e sobre a questão dos reinos, sobre a questão dos impérios, né? Porque esse pessoal tá entrando na internet, esse pessoal tá entrando aí nos aplicativos, principalmente no YouTube, e muitas dessas pessoas, por não ter o entendimento, por não ler a Bíblia corretamente, de capa a capa, por não ler as profecias junto com a história, né? Porque as profecias, elas andam junto com a história, lado a lado. Profecias e história tem que ser estudado junto. As profecias e a história. Por isso que na Bíblia, no Velho Testamento, ela se divide em 4 categorias. Eu já tenho vídeo aí no canal falando sobre isso, 4 categorias. Ela divide os livros de leis, ela divide em 4 partes: leis, poesias, profecias, tá certo? História. Então são livros de leis, são livros de profecias, livros de história e livros de poesias. Se divide em 4 categorias, assim como o Novo Testamento também se divide em 4. Tem 27 livros no Novo Testamento e tem 39 livros no Velho Testamento.
E a gente sabe que tudo que acontece no Velho Testamento, que tudo que foi dito no Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. É o que vai realizar na verdade, na realidade, na prática no Novo Testamento. O Velho Testamento é a sombra, ou seja, é a simbologia do que vai ser realidade no Novo Testamento, na Nova Aliança, após a vinda do Filho unigênito do Criador do Universo. Dei essa curvinha aqui, essa voltinha para você entender. Vou entrar aqui numa revelação profunda para trazer um ensinamento correto para vocês, porque, como eu disse, tem pessoas de vários níveis falando nos aplicativos e trazendo uma ideologia errada, né? Esses aí são os desinformantes, né? O que acontece? Acontece que esses desinformantes, eles entram na mídia, eles entram nos seus canais, eles entram no YouTube, aí eles vêm trazendo as desinformações, né, para a população. Vem trazendo a informação que desencontra com a revelação bíblica, que desencontra com o ensinamento da Bíblia. Então, eles entram e vêm trazendo as suas ideologias, né? As suas interpretações, porque são palavras por interpretações, né? Como nós vimos lá no livro dos Cepas lá, né? Que é Pedro. Segunda Pedro, lá nós lemos lá no versículo 16 lá, no capítulo que nós lemos, que há pontos difíceis de entender, que o apóstolo Shaolo, né? Que está na Bíblia, e apóstolo Paulo, há pontos difíceis. Não é que a Bíblia toda é difícil de entender, não. Não é que a Escritura Sagrada é difícil de entender, não. Há pontos difíceis de entender. Inclusive, no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo, né, que é o Shaolo, escreveu cartas, epístolas, o cara que mais escreveu ali, que trouxe revelação no Novo Testamento, é o apóstolo Paulo, que é o apóstolo Shaolo, o nome real dele. Então, o que acontece? Os desinformantes entram na internet e vai trazendo e dando as informações não corretas, né? Não de acordo com a Bíblia. Esses aí são os desinformantes. Desinforma a igreja do Criador, que está na face da Terra, que está nesse mundo aí, por todas as partes aí, nesse planeta Terra. Então porque a internet hoje, ela alcança longe, né? A internet hoje, ela gira o mundo todo aí. Ela tá por todas as partes. Quando você lança algo, o YouTube começa a distribuir, ele começa a lançar longe. Então, atinge a igreja do Criador, que foi comprada por um preço alto, né? Um preço de sangue, pelo único filho que ele tinha lá, que é o Yahushua, o Mashiach, que a religião prega Jesus Cristo, né? Porco, javali, que é isso que quer dizer, é o nome de blasfêmia, porque o nome do Salvador é Yahushua, o Mashiach. Então os desinformantes que já não têm nem o conhecimento do verdadeiro nome do Criador de todo o universo, das nossas vidas, e não tem nem o nome desse Criador que enviou o único filho que ele tinha para morrer por todos nós aí, né, que temos o nome escrito no livro da vida, antes da fundação do tempo. Onde que está isso, o irmão da terra? Está lá no livro de Efésios, né, de Éfeso, nas cartas para Éfeso, no capítulo 1, você encontra lá no versículo 2, 3 e 4 ali, vai estar falando que você tem o nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Então os desinformantes entram e começam a usar esse falecimento do Papa Francisco, começa a usar essa questão aí, desse acontecimento, e começa a lançar um vídeo atrás do outro e trazendo uma ideologia errada, a interpretação das suas mentes carnais, a sua interpretação, não a sua revelação. Como diz lá o apóstolo Cepas lá, né, que nós lemos, no apóstolo Cepas, ele falou que são indotos, são inconstantes, que falam por interpretação dos seus próprios entendimentos errados, como o apóstolo Cepas falou lá em Pedro, né, Cepas é apóstolo Pedro. Eu quero dar mais uma olhadinha lá para você entender bem, é lá no 2 Pedro, né, que o nome dele é Cepas, o nome verdadeiro dele, que tiraram lá no Concílio de Nicéia, no ano 325. Eu já tenho vídeo no canal falando sobre isso, não vou entrar nessa questão. Mas lá no 2 Pedro, né, que é segundo a Cepas, né, que na Bíblia está Pedro, no capítulo 3, no versículo 16, ele fala, ó, em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma, não tem mudança, não tem sombra de variação, falando acerca dessas coisas. Suas cartas contêm ponto difícil de entender.
Não é impossível não, tá falando que é difícil de entender. Os quais os indoutos e inconstantes torcem. Os indoutos e inconstantes torcem. Quem que são esses indoutos e inconstantes? São esses avançadinhos aí, são esses desinformantes, né? Que prega o nome de blasfema para a igreja do Criador na face da terra, para a igreja do Criador, que foi comprada por um bom preço lá no madeiro, pelo único filho que ele tinha, preço de sangue, para resgatar o povo pro Criador de novo, né? Então, esses inconstantes aqui, eles trazem até o nome errado, ensinando a igreja do Criador a adorar porco, javali e cavalo, porque Jesus quer dizer isso. A tradução original lá, se você buscar no Google, ele vai te informar. Quer dizer Iarro, que passaram para Jesus, depois passou para Jesus, colocando a letra J, que essa letra J nem existe lá no hebraico, e lá no latim foi colocado no 1500 e alguma coisa, eu não lembro a data certa, mas eu sei que foi no ano 1500 e pouco que começou a existir essa letra J lá. Então não tinha essa letra J lá. Aí colocaram aí para esses indoutos e inconstantes, que eles têm só a sua própria interpretação, como diz aqui, ó. Os indoutos e inconstantes que torcem, como eles fazem também com as outras escrituras. Eles fazem também com as outras partes da escritura, para a sua própria perdição, para a sua própria condenação. Mas ele fala aqui, ó, também, ó. Mas vocês, portanto, amado, sabeis isto de antemão, quer dizer, antecipadamente vocês já ficam sabendo disso. Por quê? Porque o Criador nos revela através do seu Espírito, que a religião fala Espírito Santo, que é o Ruach Kadosh. E vós, de que pelo engano, vós sabeis de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos seja juntamente arrebatado e descaia da vossa firmeza. Então muitas pessoas, gente boa na face da terra, muita gente que vai para a religião, que vai para a denominação, que vai para a organização do homem. Agora apareceu aí um outro falso profeta, maior do que os pequenos que estão aí nas denominações, lá no Oriente Médio, se não me engano, um tal de Mahi lá, Mahi, né? Ele vem como que fosse o Messias lá, tá arrastando multidão de pessoas pela internet, pelas redes sociais, milhões de pessoas, dizendo que é o Messias, dizendo que é o Cristo, né, que a religião prega, né? Dizendo que é o Filho do Criador que veio agora para resolver a situação. Então existe muito dessas coisas na internet. Por que eu estou entrando nessa questão aqui? Porque são visão das suas próprias mentes, visão enfatuada da sua carne, dos seus pensamentos, sua interpretação. E aí, para você trazer uma palavra dessa sobre o Apocalipse 17, onde tem algo profundo ali, que os inconstantes aqui, ó, os indoutos aqui, ó, eles torcem, eles distorcem, porque não tem a revelação, porque tem a visão enfatuada da sua mente carnal, dos seus próprios pensamentos, tem a interpretação. E não é a interpretação, é a revelação. Por isso que o livro de Apocalipse a gente conhece como livro de revelação. A revelação que o apóstolo Johanna teve lá na ilha de Pátimo, quando ele estava preso lá. Ele estava preso lá com uma multidão de pessoas, como acontece hoje no cárcere, né? Não, um dormindo em cima do outro, nas camas, nas burras, que chama lajega, né? Que não tem lugar. Como eu passei por lá por 5 anos pregando a palavra, pregando o evangelho, pregando a verdade. Eu tenho um vídeo no canal aí falando isso. Tem o vídeo 1 e o vídeo 2 falando o que aconteceu lá nessa prisão. Pregamos na prisão, né? Até na de segurança máxima, que passamos por 1 ano e pouco. Então, foi pregado lá o evangelho pleno, a palavra, a interpretação, não a revelação. Aí esses desinformantes entram no Apocalipse 17 e traz lá uma ideologia de que agora vai vir um novo Papa, né? Vai vir agora lá, os cardeais estão lá, né? E vai ter esse conclave lá, né? Conclave fala, eu acho que é esse o nome certo. E é a reunião deles fechada lá para levantar um outro Papa. No lugar desse um que já faleceu, que é o Papa Francisco. Aí esse outro Papa vai vir para terminar a caminhada da missão que Satanás colocou na mão deles para fazer na terra, que é preparar todo o caminho, preparar o islamismo lá, os islã, preparar a religião, né? Para preparar a religião.
o cristianismo, para preparar o judeu também, né? Que não tem judeu, né? Eles falam judeu, né? Muitos pregadores dizem, vai unir as 3 religiões lá em Dubai, onde eles fizeram um templo lá, né? Não é o templo de Salomão, não. É o templo para reunir as 3 religiões lá. Aí os pregadores, indoto e inconstante, falam, para unir a religião do cristianismo, para reunir o islamismo e o judaísmo. Que judaísmo? Não tem judeu, não tem a letra J lá. É os hebreus, é os ialdins. Então, é para reunir o povo lá de Israel, os hebreus. Então, para reunir aquelas região lá, né? Reunir os hebreus, que é os Ialdim, que não tem judeu, esse judeu dá uma letra J e não existe. Então, se a gente tem que vir na internet, é para trazer a verdade e não ficar falando, não, mas é Ialdim, mas é judeu. Não, ou é Ialdim ou é judeu. Ou é hebreus ou é grego. É grego ou é italiano, é romano. Paulo era um cidadão romano, o apóstolo Shaolo, né? Eu falo Paulo para você entender que está na Bíblia Paulo, mas eu já falo o nome certo em seguida. Por quê? Porque eu tô aqui para falar para você essas questões que muitos entram na internet, já o cara nem tinha acabado de morrer, já entrou lançando os seus vídeos para ganhar like, né? Para ganhar visualização, e tem muitos vídeos aí, ó, viralizando por aí, né? Andando rápido, eu tenho visto, porque eu tenho assistido a internet, eu tenho visto aí, encontrado vídeos de muitas pessoas, de muitos indoutos e inconstantes, que não tem nem a revelação do nome verdadeiro do Criador, que é Iau, o nome do Salvador, que é Yahushua o Mashiach. Se entrar lá no dicionário, ou lá no tetagrama, ou no pentagrama, lá dos Ialdim lá, que é dos hebreus, que eu não vou falar judeu não tinha letra J errado. Então se eu vou falar aqui na internet, eu tenho que trazer a visão certa para você. Por isso que eu vou falar aqui da estátua de Nabucodonosor, e eu vou falar para você aqui, que essa votação lá no conclave lá que eles vão fazer, é para escolher um outro papa, para entrar no lugar desse aí, que já preparou um pouco o caminho. Falei do templo aqui lá em Dubai, no Catar, né? Então lá já tem um templo que é para unir as 3 religiões, que o anticristo, o antimachia vai trabalhar, tá trabalhando já, de bons anos para cá, através do papado. Porque quando saiu a era dos imperadores, entrou a era dos papas, né? Aí entrou a era dos papados. Aí foi tendo os papas, era imperador. Então, o cara entra, o indouto e inconstante entra com a sua visão enfatuada da sua mente carnal. O Della Terra, onde é que fala sobre isso? Eu já falei em vários vídeos que eu tenho aí. Ultimamente eu tenho falado muito nessa questão da visão enfatuada das suas mentes carnal. Até o Ruach Kadosh já ajudou aqui, eu mexi na Bíblia aqui, ela já abriu bem no lugar onde fala essas atrocidades aí que os caras cometem. É assim, ó. No Colossenses capítulo 2, versículo, vou ler do versículo 13 para você entender. E vós outros que estavam mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele. Ele vivificou, ele se tornou vivo você junto com ele. Perdoando-nos todos os nossos delitos. Ele quem? Yahushua Mashiach, que eles falam, o Jesus Cristo aí, né? Porque são inconstantes e não conhecem o nome verdadeiro. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, na sua ordenância, o qual nos era contrário, era contra nós, ele tirou do meio de nós, cravado na cruz. E tendo despojado os principados e as potestades, preste atenção, ele despojou os principados e potestades, e ele ainda colocou publicamente, expôs publicamente ao desprezo. E dele triunfou no madeiro. Se você ler na sua Bíblia aí, no Colossenses capítulo 2, no versículo 15, já que eu estou lendo, está falando na cruz. Mas o Yahushua não morreu numa cruz, ele morreu num madeiro. A cruz é um símbolo do antimachia, do anticristo, que eu já falei aí no vídeo, no começo do vídeo, sobre aquela cruz que estava no peito do Papa lá. Tem uma cruz lá que é a cruz, que é a letra principal do Talmud, daquele anticristo do passado, que foi considerado anticristo no passado. É um também que trabalhou na área do erro para enganar o povo. Talmud, tá lá a cruz do Talmud lá.
Então o que que acontece? Ele não foi morto numa cruz, ele foi morto no madeiro. Aí o versículo 16 fala assim, ó, portanto ninguém te engane pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábado. Ninguém te engane, ó, por comida, por que você vai comer, por que você tem que beber, ninguém te engane por causa disso, ó. E nem por causa do dia de sábado, como tem alguma religião aí que prega esse dia de sábado, tem outros irmãos aí que conhecem um pouco da verdade aí, pregando sobre comida, mas a palavra diz que é para ninguém te enganar por causa disso, por causa dos dias de sábado e de festa, ou de lua nova, ou de sábado. É o 16, ó, portanto ninguém te julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de sábado, de festa e de lua nova. Agora o 17, ó. Essas são sombra, ó, preste atenção, essas são sombra das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo, ou seja, em uma Mashiach, em ungido. Cristo quer dizer ungido. Isso encontra-se no Mashiach, no ungido do Criador. Ninguém te prive do prêmio, afetando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões efatuadas, ou seja, em visões criadas, sem motivo algum, na sua mente carnal, ou seja, pelos seus próprios pensamentos, na sua mente, interpreta uma passagem, interpreta uma leitura da Bíblia, porque só lê aquele capítulo, aquele versículo, faz um círculo ali e tem a sua interpretação efatuada na sua mente carnal. E aí vai interpretando tudo aquilo que Satanás fermentou na Bíblia, acrescentou e acrescentou, né, na Bíblia. Aí o versículo 19 fala assim, ó, eles não se mantêm unidos na cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com aumento, concedido por Ial. Na sua Bíblia está concedido por Deus. Então eles não se encontram mantidos no cabeça. O cabeça é Yahusha, é o Ruach Kadosh que nos dirige, que nos revela nas madrugadas a palavra, aquilo que nós vamos falar. Eu estou falando isso aqui para você entender bem, porque eu vou entrar na questão da estátua de Nabucodonosor, onde vai falar dos imperadores, vai falar dos impérios que houve no passado, do império que durou até um certo tempo, e vai falar do sétimo e vai falar do oitavo, que é o que está lá em Apocalipse 17. Num vídeo passado aí que eu lancei, eu coloquei o Papa, coloquei o Emmanuel Macron e coloquei a minha cara mostrando eles com o dedo assim, ó, tá a capa aí nesse vídeo aí, ó, né? O novo líder mundial foi revelado. Tá lá, o novo líder mundial foi revelado, tá lá no fundinho assim escrito. E aí depois tá escrito lá, né? A partida do Papa é a chegada da tribulação. Esse vídeo tá no canal e faz poucos dias, eu coloquei. Mas aí, eu frisei aí e olhei no Apocalipse 17, porque fala sobre o reino, fala sobre a questão do império que vai reinar novamente, tá voltando. Mas eu vou terminar essa leitura para você entender, ó. Então ninguém vos prive do prêmio, afetando humildade, culto aos anjos, baseando-se em visões efatuadas sem motivo algum, na sua mente carnal. É o versículo 18, ó. O 19 fala assim, ó, não se mantendo unido na cabeça, que é o Yahshua Mashiach, que é a direção do Ruach Kadosh, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo, com um aumento concedido por Ial. Na sua Bíblia está por Deus. Se você já está morto com Yahshua, está Cristo aí com o ungido que o Criador mandou, quanto ao rompimento do mundo, por que vos sujeitais ainda à ordenância como se vivesse no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseis, todas essas coisas estão fadadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e humildade dos homens. Não é do Ial não é do Ruach Kadosh não, o Espírito Santo que a religião fala não. Não é do Yahshua Mashiach não, que é o Jesus Cristo que a religião prega não, esse nome de blasfêmia. Tem na verdade aparência de sabedoria, em cultos voluntários, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum
contra a satisfação da carne. É que nem esse profeta que apareceu aí nas redes sociais, né? Viralizando bastante, né? Os vídeos dele, uma criança, né? Um gurizinho de 15 anos, não tem maturidade, não tem experiência, não sabe nem o que é uma delegacia para ir lá visitar um preso, não passou ainda na frente ainda de uma cadeia, de uma penitenciária, não sabe nem o que é a vida, não tem maturidade, não se tornou maduro. Aí os falsos profetas, os indoutos e inconstantes, colocam a criança lá para fazer movimento e entrar nas redes sociais. Ainda bem que essa noite a minha esposa já viu aqui, já me mostrou que as autoridades do nosso país aí já tomou as providências e já brecou, né? Por quê? Porque há algo desses falsos profetas por trás, mas não vou entrar nessa questão que eu quero falar aqui do império. Então o que acontece, pessoal? Acontece que o profeta lá, Daniel, ele estava lá preso na Babilônia, lá na época do Nabucodonosor. E ele teve um sonho lá com a estátua que representa os impérios na face da terra. E tanto é que Nabucodonosor estava na época do império da Babilônia. Então o profeta Daniel, né, que está na Bíblia, Daniel, estava preso lá, mas aí o Nabucodonosor chamou o satrapa lá, né, os adivinhadores, para vir falar do sonho lá. E eles ficou enrolando Nabucodonosor, não falava nunca o sonho. Nabucodonosor falou, ó, se não interpretar meu sonho, se não trazer meu sonho, eu prometo que eu vou matar a família, vou tirar as casas, vou derrubar tudo e vou causar um estrago. Aí os caras falou daqui, falou dali, enrolou Nabucodonosor, não deu conta. Aí o capitão lá, que era o braço direito do Nabucodonosor, estava lá perto de Daniel, e Daniel perguntou, porque o Nabucodonosor mandou matar todos os adivinhadores lá, né? Mandou matar todos os magos lá, os adivinhadores, os caras, e tava lá Daniel, né? Tava Daniel, tava o outro lá também, tava mais os outros três lá que eles falam que é Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Mas eles têm os nomes dele, tá na Bíblia aqui, ó. Eu não sei se eu vou ler lá em Daniel 2, porque tá lá em Daniel 2 a visão da estátua, para não tomar tempo. Então o que acontece? Ele falou pro capitão, o capitão falou assim, não, ele quer matar porque os caras não sabem de nada, não viu nada, mas Daniel falou, não, me apresenta pro rei lá que eu vou dar a interpretação do sonho dele, mas eu quero um tempo. Aí qual que é o tempo que Daniel pediu? Que é Daniel, né? Tá na Bíblia, Daniel. Ele pediu um tempo para poder entrar mais ainda diante do Pai, na intimidade com o Pai, na oração, na busca, falando com o Criador de todo o universo, das nossas vidas, para o Criador, através do seu poder, do seu Espírito, revelar a Ele. Que é o que nós fazemos, oramos, como eu já disse nos vídeos aí, nas madrugadas, todas as madrugadas, há 35 anos eu venho orando na madrugada, venho lendo a Bíblia, venho lendo as profecias. Por que eu venho lendo as profecias e por que eu li a Bíblia várias vezes? Porque eu sei que tem a história na Bíblia, ela se divide, né? Em 4 categorias o Velho Testamento, né? Porque é leis, é história, é profecias e poesias, em 4 categorias. Então a história e as profecias têm que andar de mão dada, tem que andar juntos. Você tem que ler bastante a história e ler bastante as profecias, para você conhecer um pouco da história e um pouco das profecias. Então os caras, por não fazer isso, por não ter compromisso com a palavra do Criador, por ter compromisso só com a religião, só com a denominação, ter compromisso só com o canal, né? Nos aplicativos, ter compromisso só com os seguidores, né, que seguem ali para dar like, para dar visualização, para poder ter um contrato bom com o YouTube. Então só se preocupa mais nessa área. E às vezes ora, lê bastante, mas não ora o suficiente para ter a revelação, porque para receber uma revelação profunda dessa, tem que ter edificação espiritual. Que nem o apóstolo Shaolo, que o apóstolo Paulo falou. Ele falou assim, olha, aquele que ora em espírito, que ora em línguas estranhas, ele não edifica a igreja não. Ele edifica a si mesmo, tá? Ele não vai edificar a igreja, ele edifica-se a si mesmo. Onde está isso da terra? Está lá no Coríntios, 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. E no versículo 4 ele fala, mas aquele que prega, aquele que ensina, aquele que profetiza, esse edifica a igreja, que é o que eu estou procurando fazer aqui, edificar a igreja do Criador que está na terra, recebendo esse monte de bombardeio de engano nos vídeos dos caras, que chega falando que agora vai ser levantado um novo líder, que é um Papa, o 8º, né? Que vai vir o 8º agora. E aí, aonde Daniel fala ali da estátua de Nabucodonosor ali, ele teve a interpretação do sonho, ele foi lá orar, orou, o Eterno deu a ele a interpretação, a revelação,
mas ele entrou em oração antes para ter a revelação. Falou para o Nabucodonosor tudinho, falou, ô rei, a cabeça aqui é você, ó, essa cabeça de ouro aqui é o teu reino, tá? É a Babilônia. Mas depois vai vir um segundo reinado aí, vai vir um segundo império aí. Aí ele falou, vai vir um segundo império. Aí o que acontece, pessoal? Deixa eu pegar um negócio aqui que eu vou ter que ler isso aqui, ó. Aí ele pegou um segundo império, e vai vir um terceiro também, ô Nabucodonosor. Presta atenção aí, ô rei. O Daniel falou pra ele. Aí, o Daniel falou ali, né, que teria então, todos os impérios, falou ali do império, que ia vir vários impérios ali, ó. Aí ele falou, ó, vai vir o império esse império que você tá, né, que é o império babilônico, é a cabeça da estátua. Mas aí ele falou assim, aí tem a Babilônia, né? Falou para Nabucodonosor. Aí ele falou da estátua. Aí na estátua, o pé da estátua, quer dizer o reinado da Medopérsia, né? Vai ser o domínio da Medopérsia. E os quadril é o domínio da Grécia. E depois do domínio da Grécia, vai ter o domínio de Roma, né? Roma vai dominar. Aí é onde que entrou a visão do apóstolo João, que está na Bíblia, lá no Apocalipse, que é o apóstolo Hanna. Que é essa visão aqui, que eu vou estar lendo para você, vou estar resumindo aqui essas ideias, eu vou estar explicando para você não ser enganado por muitos que chegam aí e entram. Então o que o Daniel falou lá, o Daniel falou pro rei Nabucodonosor, ele falou assim, ó, o rei, a cabeça de ouro aí é você, mas o resto aí, ó, a Pérsia, é a Medo-Pérsia, é o egípcio, né? Esses impérios aí que vai existir. Mas depois tem a Roma, né? Tem o Império Romano aí também que vai tá aí. E aí, esses aí são os impérios que imperou, irmãos, lá antes do João. Porque quando João profetizou isso, trouxe essa revelação em Apocalipse, ele falou que havia 7. 5 já tinha caído, mas tem um 7º que vai chegar e vai durar por pouco tempo. Mas depois que esse 7º durar por pouco tempo, vai vir o 8º. Então essa palavra que está aqui no Apocalipse 17, no versículo 8, ele diz assim, ó, o apóstolo Hanna, João estava tendo essa visão lá na ilha de Pátimo, ele foi arrebatado em sentido, em espírito, para ir mostrar toda essa passagem de Apocalipse, que é o livro de Revelação, para o final dos tempos, para a época do arrebatamento, a época que vai entrar a tribulação. Então o apóstolo Hanna aqui, com o apóstolo João, ele fala de todas essas questões aí, ó. Mas eu vou ler o principal só aqui, tá? Para você entender. Eu vi que uma mulher estava vestida estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Ialcha. Na tua Bíblia vai estar de Jesus, né? É Ialcha. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Ele foi espantado quando viu isso. A mulher, né, que teve problema com os santos, que bebeu o sangue dos santos. Essa mulher aqui, ó, é Roma, é a Igreja Católica, é os romanos na época da Inquisição lá. Você que estudou, você que é profeta, você que é apóstolo, você que é pastor, que fala aí que é pastor, você que é estudioso, que é teólogo, bacharel, mestre, e você que é humildezinho aí também, que nem eu, que não tem estudo, mas você deve ter estudado alguma coisa, se não estudou vai estudar. Então tem essa questão aí da Inquisição, que foi quando entrou lá a perseguição lá do cara da Alemanha, né, o homem do bigodinho lá, que quis tomar o mundo. Então aí teve a Inquisição ali, que houve a perseguição em cima dos Yaldim lá, que eles falam em cima do judeu. Não tem judeu, não tem letra J, em cima dos hebreus. Aí começou a matar os hebreus, começou a matar os Yaldim lá, né, o povo de Israel. E segundo o que a gente sabe na história, matou aí uns 6 milhões de Yaldim lá, de hebreus, né? Uns 6 milhões. Quem que estava envolvido nessas mortes todas? Essa mulher aqui, ó. Essa mulher que ele está falando aqui, ó. Então o anjo me disse, ó, por que te admiraste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Ele está falando aqui do Império Romano para o Hanna. A besta que você viu ele falou para João, já não é mais.
A besta que você viu era e já não é. Subirá do abismo e irá à sua destruição. Ela vai à sua destruição, em cima dos que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, antes da fundação do mundo. E esses admirarão, vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. Então o apóstolo Alhana estava admirado ali, estava assustado com aquela visão, né? Ele estava bem preparado espiritualmente, porque ele deveria estar orando bastante em espírito lá na Ilha de Páscoa, porque ele estava sozinho, preso lá, abandonado como apóstolo, né? E ele deveria estar orando durante um bom tempo, ali em espírito, né? Orando em línguas estranhas mesmo, que é a língua do Ruach Kadosh dentro da gente, intercedendo para o Pai. Porque muitas vezes nós não sabemos pedir como convém, mas o Ruach Kadosh sabe qual é a nossa necessidade principal e sabe qual é os pensamentos do Pai, porque ele conhece todas as coisas. Onde está isso, pela terra? Está na Bíblia? Está na Bíblia, meus amigos. Está na Bíblia, meus queridos e amados ouvintes, meus irmãos. Está lá no livro aos Romanos, carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 26. O apóstolo Shaolo fala lá, que é o apóstolo Paulo, né? Olha, nós não sabemos pedir como convém, mas o Ruach Kadosh, né, ele pede diante do Pai, e o Pai sabe quais são as necessidades, né? Então nós temos que entregar tudo a ele. Tá lá no Romanos 8, 26. Eu não vou ficar lendo muito para não tomar mais espaço aqui. Então o que acontece? Ele falou também lá no Efésios, capítulo 6, versículo 18. Aquele que ora em espírito é para orar em todo o tempo e vigiar nisto. Estará orando pelos santos, intercedendo pelos santos também, pelos santificados também. Quando você ora em espírito, o próprio espírito do Pai, o Ruach Kadosh, intercede por todas as questões. É o que fala em Romanos 8, 26. Nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito, o Ruach Kadosh, ele sabe pedir como convém diante do Pai com gemidos inexprimíveis. E o Pai, que conhece a intenção do Espírito e a nossa necessidade, corresponde segundo o pedido do Espírito do Pai, Ruach Kadosh. Mas vamos entrar aqui na questão que está dando polêmica demais nas redes sociais. Então ele falou aqui, ó, aqui é necessário a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são as 7 montes. Esses 7 montes aqui, ó, são aqueles montes que estão em volta do Vaticano lá, em volta de Roma lá, dos católicos lá, da denominação, da religião católica que imperava no passado, que nós vamos ler aqui, onde eu tenho escrito aqui, ó. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Quem que é essa mulher que está assentada no monte? A religião católica, os romanos, Roma. São também 7 reis, preste atenção, são também 7 reis. Aqui está a revelação profunda que os caras não entendem, não buscam, e aí esses desinformantes vêm com as ideologias erradas falando sobre isso aqui, ó. São também 7 reis. 5 já caíram. 1 existe. Por que ele falou que 5 caíram, 1 existe? Porque o apóstolo João, que é o Alhana, estava na Ilha de Patmos lá no passado, 2000 anos atrás. Na época que ele estava falando lá, 5 impérios já tinham caído. 5 impérios tinham descido, tinham despencado. Mas existia um império, entendeu? O império existia, que é o Império Romano. O Império da Babilônia, o Império Romano. Aqui, aí ele fala, são também 7 reis, 5 já caíram, 1 existe, outro ainda não é chegado. Por que ele falou que o outro ainda não era chegado? Porque naquela época lá estava tendo aquele império lá. Então quem que era o imperador da época? Quem que era o rei da época ali? Aí era o Nero, o imperador Nero. Então 5 já caíram, 1 existe. Existia esse império romano então ali. A Babilônia, né? O Império Babilônico. Ainda não 5 já caíram. 1 existe. Outro ainda não é chegado. O 6º existia, mas o 7º ainda não é chegado. Quando vier, quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era, ó, quando ele vier, ele vai durar um pouco de tempo.
Isso está para acontecer agora. Com essa saída do Papa Francisco, muitos estão pregando aí que é o Papa que vai entrar, que é o Papa que vai governar, que é o Papa que vai dominar o mundo. Não, o Papa só vai apresentar o anticristo, que sai de Roma, que sai desse império romano aí, que vamos ler aqui, ó. A besta que era e já não é o oitavo rei. Ó, a besta que era e já não é o oitavo rei. Pertence ao sétimo. Olha, preste atenção. A besta que era e já não é o oitavo rei. Portanto, pertence ao sete e vai à sua destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão a autoridade como rei. Por que eles ainda não tinham recebido? Os 10 chifres que está falando é 10 reis, são 10 governadores, são 10 presidentes. E esses 10 presidentes, eu estou para dizer para você que já estava lá no enterro do Papa, já estava lá no Vaticano. E um desses presidentes que estava lá no Vaticano, que é um político, muito sábio, muito inteligente, que está na capa de um vídeo que eu lancei há poucos dias aí, a semana passada, é o cara que é o filho de Satanás, que está preparado para reinar aí como que se fosse Iau, como que se fosse Deus, como diz a religião, mas ele não é, ele é o anticristo. E é ele que vai sair da Europa para poder entrar lá na Israel para fazer o acordo de paz, para reinar por 7 anos, e eu vou entrar nessa questão já já. Olha aqui, ó. Então ele fala assim, os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão, eles vão receber o reino. Na época eles não tinham recebido o reino ainda, 2000 anos atrás. É a visão que o Ohana estava tendo lá do futuro, o apóstolo João. Eles receberão autoridade como rei, por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então o apóstolo Ohana, João do Apocalipse, ele estava tendo a visão lá na frente. Então ele falou que em cima que o império já caiu, mas um existia, era o império, irmãos, o império de Roma, estava ali, né? E esse império veio com vários imperadores, né? Como o Alexandre o Grande, como o Antíoco Epifânio, como esse imperador Nero. Aí teve vários imperadores, né, meu? Teve Augusto, teve Tibério, Calunga, né? Calígula, acho que é, eu não sei falar esse nome certo, mas teve esse imperador Calígula também, teve o Nero, teve o Vespasiano, teve vários imperadores, teve o Tito, que é o que destruiu Israel, né, quando veio para a destruição de Israel, né, na época, Trajano, Marco Aurélio e o Constantino, que é o Constantino, que é o finalista aí de tudo, que tirou a verdade e colocou a mentira, que está escrito no livro de Irmial, né? Que é Jeremias, no capítulo 11, no versículo 19. Ele tirou a verdade e colocou a mentira. O Yahshua está falando lá, o pai está falando lá em Jeremias 11, 19. Então tem que ter o conhecimento da escritura, o conhecimento da Bíblia, para citar. Eu citei que você tem que orar no Espírito e deixar o Espírito do Pai interceder para você ter edificação. Romanos 8, 26. Aí eu citei lá Efésios 6, 18. Mas eu vou passar mais alguma coisa para você, que é o 1 Coríntios 14, 2. Aquele que ora em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. E depois Paulo dá umas pancadas lá, dá umas durezas, dá umas duras nos coríntios lá, né? Nos irmãos da cidade de Coríntios lá, dá uma bronca também. Lá pelo versículo 4, 5, lá ele começa a dar uma bronca também. Mas depois você lê lá. Aí lá em Judas também, que é uma folhinha só assim, ó, é uma folhinha só. Judas é o livro ali do lado do livro de Revelação de Apocalipse. Você lê lá em Judas 20. Versículo 20, lá fala sobre orar também no Espírito, para a santificação da alma, para a purificação da fé. Orar no Espírito. Mas eu vou sair dessa questão, porque eu quero falar aqui do império. Então, quando o apóstolo Ohana estava falando desses impérios lá, ele estava falando do império que já caiu, que não era, mas que virá e será. Como ele diz aqui no versículo 8 e no versículo 11. Ó. No versículo 8 ele fala assim, a besta que viste era e já não é, e subirá do abismo, e irá à sua destruição.
os que habitam, atrás dos que habitam na terra, com o nome nós está escrito no livro da vida. Agora no 11 ele fala assim, ó, a besta que era, já não é. A besta que era, lá na época ele estava falando, 2000 anos atrás, e já não é. É o 8º rei, pertencente ao 7º, e vai à sua destruição. Então, depois do 7º agora que vai entrar, a 7º império, que vai ser o Império Romano de volta, que está lá nos pés e nos dedos da estátua, que o profeta lá, Daniel, teve a visão para Nabucodonosor. Ele deixa bem claro lá que os pés e os dedos são Roma de volta. São os romanos de volta, são o Império Romano de volta. Eles vão voltar a dominar de novo, a predominar de novo, através do Império Romano, novamente, o mundo. Mas como assim dela terra? Olha, meu pessoal, tudo já está acontecendo, né? Tudo já está havendo aí diante dos nossos olhos. A preparação lá dos Estados Unidos, o Donald Trump colocando as taxas, e a Europa já correndo, já se fortalecendo, as guerras acontecendo, né? E tudo isso está girando em torno do final dos tempos, do final dos dias. Então o que acontece? Tem um país, o único país na face da terra, que é onde tem na capa das revistas, tem nos jornais, tem no gibi, tem várias escrito, que tem lá o príncipe de Andorra. O príncipe de Andorra, chama o cara lá de príncipe de Andorra. Chama ele lá de Deus Júpiter, né? Ele é o príncipe de Andorra, é o Deus Júpiter. Aonde que é esse país? É o país da França, é o Emmanuel Macron, é chamado lá de Deus Júpiter, é chamado lá de imperador. Eu não estou falando aqui de império, vai voltar o Império Romano, e esse imperador aí por 3 anos e meio vai ser o Emmanuel Macron, na intelectualidade, no intelecto dele, na sabedoria dele, na atitude dele. Vai lançar aí 3 anos e meio de uma falsa paz. Mas quando chegar aos 3 anos e meio, que ele vai ter problema lá em Israel, lá, né, que eles falam, que é Israel, aí ele vai ter problema lá, que vai pedir um sacrifício lá, como o Antíoco Epifânio pediu pro judeu, né, anos atrás, quando ele era também administrador. Antíoco Epifânio. E o judeu não aceitou o sacrifício de porco. E aí eles teve que fugir pro mundo todo, aí ficou esparramado. E agora eles estão voltando tudo para Israel de novo lá, né? Que é Israel, que os indoutos falam aí, não, inconstante. E aí o que acontece? Estão tudo lá de novo, porque tá chegando o momento do final dos tempos, da tribulação, que vai chegar em poucos dias aí pela frente. E aí vai ter o imperador, eles falam lá, né? Lá eles falam lá, no país deles lá. Aí ele é o príncipe, né? Ele é o Deus Júpiter. Ele é o príncipe que vai trazer a paz, que está lá em Daniel, né? Em Daniel fala que o príncipe vai fazer uma aliança com muitos, né? Mas na metade da aliança, ele vai romper a aliança. Na metade da aliança ele vai romper, e acho que é Daniel 9, deixa eu ver aqui. Daniel 9, 27, Daniel 9, 27, ó, ele confirmará uma aliança com muitos, por uma semana de dias, uma semana são 7 dias, quer dizer, são 7 anos, mas na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais, e sobre as asas das abominações virá o assolador. Então, eu vou parar essa parte aqui para te explicar. Então, ele vai fazer uma aliança de 7 anos. E aí vai acontecer agora, no retorno de um Papa, que vai estar apresentando o Emmanuel Macron para a população mundial. A Europa vai predominar, porque existe um outro império, um outro reino forte por trás, que já está se unindo ali com a Europa, que é a China, que é o Xi Jinping. A China já está esparramada pelo mundo todo, tendo muitos países aí comendo na mão dela, né, dependendo dela também, negociando com ela, e ela já deixou de negociar com os Estados Unidos, por causa da taxa. Então a China já está fortalecendo a Europa já está crescendo, e os Estados Unidos já está quebrando. Então os Estados Unidos não vai ser apresentador, não vai ser comunicador de paz lá em Israel mais, não vai ser o cara que vai fazer um acordo de paz lá, porque nem eles querem mais os Estados Unidos por perto lá. Eles querem a Europa, já falaram lá que eles querem a Europa para fazer um acordo de paz lá.
para construir o templo de Salomão, que esse anticristo vai entrar. Que é o cara que vai estar nessa capa que eu vou pôr nesse vídeo aqui também. A cara do Papa, a cara desse cara e talvez a minha. E então, eu falei no começo do vídeo que talvez colocaria a cara do Papa que vai entrar, mas talvez eu não faça isso. Se eu tiver uma direção forte do IAL, eu vou pôr, mas do contrário não. Porque já oramos, já buscamos e o IAL, ele nos revela as coisas. Aí tem muitos aí entrando na mídia, aí entrando nos seus vídeos, né, no canal, e falando que pode ser um tal de Petrolin, né? Ah, eu acho que é o Petro Petrolin. Eles não falam, é o Petro Petrolin. Eu acho que é o Papa Negro. Eu acho que é o Petrolino. Eu posso falar para você que vai ser um Papa italiano. Isso eu posso falar já sem ter uma confirmação ainda exata, aqui agora me avisando. Se eu puder pôr a cara, se o IAL me revelar durante o dia que eu vou lançar esse vídeo, eu ainda ponho a cara do Papa que vai ser. Mas do contrário não. Mas tem muita gente falando e jogando e chutando, né? Pode ser o Petrolino. O outro fala, não, mas pode ser o outro lá da África. Não, mas pode ser aquele lá dos Estados Unidos. O IAL tem um controle de todas as coisas. Ele põe rei e ele tira rei. Daniel 2:21. Tá lá, marca aí pra você ler depois. Daniel 2:21. Eu coloco o rei e tiro o rei. Eu ponho liderança e tiro de liderança. Então tudo está acontecendo porque o Criador do universo está no controle. Então essa mudança do Papa agora, que estão tudo fechado lá para ter esse conclave, né, que fala, conclave. E aí eles vão estar lá para voltar nesse cara. E esse cara já está preparado para entrar. Já está tudo manipulado lá por Satanás. Satanás já mastigou tudo, já está tudo prontinho para que esse Papa entre, para terminar a obra dos outros que começaram há anos atrás, para apresentar então o anticristo, o homem da impiedade, que está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Lê lá, que você vai entender isso. Então, pessoal, esse oitavo que vai entrar aí, então vai ser a Roma voltando de volta. Vai ser o Emmanuel Macron, o imperador. Já está sendo chamado de imperador na Europa. O imperador, o deus Júpiter, o príncipe, que é o príncipe de Andorra. É o príncipe que nós lemos aqui, ó, no versículo 27, ó, né? Fala do príncipe aqui, ó. Ele confirmará uma aliança com muitos. Se você ler aqui o capítulo 9, lá pelo versículo 20 em diante, você vai ver que vai falar que é um príncipe que vai fazer esse acordo de 7 anos, de 7 dias, que são dia de anos, que é 7 anos de tribulação. Aí vai acontecer que nos 3 anos e meio, ele vai pedir um sacrifício inconveniente lá para os Ialdim, e eles não vão aceitar e vai pôr ele para correr. Aí ele vai correr pro braço do pessoal que vai estar esperando eles, né? Que é o pessoal do Islã, né? Que é tudo contra os Ialdim lá, né? O pessoal do Oriente Médio, os ilamistas, o Islã ali, né? Ilamista, eles vão tudo contra os Ialdim. Eles não gostam do Israel. Então a função deles é querer destruir Israel. Então esse anticristo que vai estar lá, vai estar fazendo 3 anos e meio de paz. Aí quando ele pedir sacrifício, ele vai ser jogado fora. Ele vai unir com todo esse pessoal e esses 10 reis aqui, ó, que são os presidentes, né, que tá aqui em Apocalipse, né, no 17 que nós lemos. Eles vão dar o seu poder à besta. Eles vão estar no mesmo intento, na mesma visão, com o mesmo objetivo. Já está sendo preparado na Europa esses 10 reis, esses 10 países. São 10 países na Europa, são 10 presidentes de 10 países da Europa. Vão dar toda a autoridade para o Emmanuel Macron, o anticristo, o homem da impiedade. E aí vai ter toda aquela autoridade, né, que aqui fala, né, no Apocalipse fala, que eles vão dar toda a sua autoridade a ele, ó. Tá aqui, ó. Então, os reis, o versículo 14, ó. Não, é o 13, ó. Esses têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Eles vão entregar o seu poder e autoridade à besta. Toda a liberdade à besta, que é o anticristo que vai estar reinando. Então, depois desses 3 anos e meio, esses reis que ainda não foram colocados, que o apóstolo Alhana falou, ele estava vendo a visão lá na frente. São 10 presidentes de 10 países que vão estar unidos com essa besta aí, que é o homem da impiedade, pessoal. Então, vai surgir novamente o Império Romano, predominando e dominando a situação como era no passado. Na época que estava lá Ezequiel também preso na Babilônia, né? Ezequiel ficou lá 70 anos preso no cativeiro da Babilônia. Ezequiel, que a gente fala, mas é Ezequiel o nome dele. Lê bastante Ezequiel, porque lá está a revelação
da tribulação que vai começar. Eu já tenho vídeo no canal falando sobre Ezequiel 39 e Ezequiel 38, que é Ezequiel o nome dele. Então, ele ficou 70 anos na Babilônia preso lá e ele teve muitas revelações do final dos tempos também. E ele fala aqui sobre guerra de Gog e Magog que está para surgir, que está para começar. Então, pessoal, eu trouxe para vocês aqui esse ensinamento, que esses reinos aqui, ó, que esses reis não são papa. Por quê? Porque reis vêm da área da política, são políticos, são presidentes, são líderes de países, governos, né, de país, presidente de país, reis de país, liderança de país, que são reis que a palavra do Criador diz lá em Daniel 2:21, seria lá, que são as lideranças. Ele coloca reis e tira reis. Então o que acontece? Não é religioso, a besta que sai do mar, que se levanta do mar, é o político. É esse político que eu estou falando. A besta que se levanta da terra, aí é a religião. Aí é a religião católica. Aí é Roma que vai tornar de volta, né? Que vai predominar através do imperador, que vai surgir novamente, que está surgindo, que daqui a pouco vai estar se apresentando aí, tomando conta. Porque a Europa vai comandar de novo com o apoio da China por trás, do Xi Jinping lá. Então, pessoal, acho que deu para dar uma abertura aí do entendimento para vocês sobre esse Apocalipse 17, que muitos distorcem, porque não oram, porque não tem a revelação, e são indonto e inconstante, e como diz o apóstolo Pedro lá, né, que é o Cepas, né, lá em Pedro que nós lemos, e como diz lá também o apóstolo Shaolo, que é o Paulo que eles falam aí, que está lá no Colossenses 2, do 15 em diante, lá nós lemos também. Visão efatuada das suas mentes carnais. Eu espero que essa passagem aqui, ó, tenha esclarecido para você que o que vai vir agora é um novo império, tá? É o Império de Roma de novo. É o Império Romano que vai predominar de novo através do imperador, que é o anticristo. Não é um papa, o papa é o falso profeta. Já vem preparando o caminho para esse anticristo entrar faz muito tempo já. Agora só vai apresentar, né? Fazer mais algumas coisas, afundar Roma lá, dar um jeito de afundar mais um pouco o catolicismo, dar um jeito de embananar mais ainda esse pessoal, né? Que crê na religião. Não crê na revelação da palavra, mas crê na religião do homem, né? Na interpretação. E aí vai afundar mais um pouquinho aí esse sistema. E aí para poder colocar o novo império. É um novo império que vai reinar daqui uns dias aí pela frente aí que vai entrar a tribulação. Você entendeu, irmãos? Aí antes dessa tribulação aí o pai vai tirar um grupo de pessoas aí que está sendo separado como primícia. Os que andam na verdade, os que não são indoutos e nem inconstantes, que tem a revelação do nome do Pai, a revelação do nome do Filho, que tem a revelação do Criador. Então esses aí vão entrar. Tá entendendo? Então, no arrebatamento da primícia, Apocalipse 14, versículo 4, todos os vídeos eu falo isso. Mas eu vou terminar esse vídeo aqui, ó, e enquanto eu vou beber uma água, eu vou beber um pouco de água. Falei bastante aqui pra você e eu tô precisando de molhar as cordas vocais aqui. Enquanto eu vou beber essa água, você compartilha esse vídeo aí, ó, pra mais pessoas. Compartilha aí no WhatsApp pros seus parentes, pros seus amigos, pros seus vizinhos, pra todos que você puder. E compartilha de bastante mesmo. Mesmo depois de terminar o vídeo, continua compartilhando. E se você também puder, você dá um like aí. Eu vou beber uma água, enquanto eu bebo uma água, você dá um like. O like é aquele dedinho assim, ó. Dá uma apertada naquele dedinho que tá no seu visual aí, na frente do seu vídeo aí, que você tá assistindo, aperta no dedinho, dá um like, que esse like é importante pro vídeo. É importante pro canal, pro YouTube ver que tem relevância, e ele vai mandar esse vídeo para mais pessoas. Eu quero que muitas pessoas ouçam esse vídeo. E aí você manda lá no compartilhando também no Instagram, compartilhando aí no Facebook, né? Compartilhando aí no WhatsApp, para todo mundo que você puder compartilhar, compartilhe e dá o like também. E eu vou beber uma água para terminar o vídeo aqui com você, enquanto você faz isso. Deu like? Apertou no dedinho? Compartilhou, pessoal? Então, espero que você tenha entendido essa palavra até aqui. Eu estiquei um pouco o vídeo, vai ficar um pouco longo, mas vai até o fim desse vídeo, tá? Você vai ter essa grande revelação para a sua edificação. Até o próximo vídeo.